Queria que colocasse aqui o slide para nós. Então nós vamos continuar hoje o terceiro desafio sobre a nossa série de crescimento. Primeira semana, quantos lembram aí qual era o desafio? Orar quando? Diariamente. Se nós queremos crescer, precisamos orar mensalmente, não diariamente. E jejuar é o segundo desafio. Quando é? Semanalmente. Então, são desafios que de uma certa forma não traz muito sucesso com o homem. Você não vai ter muito sucesso com as pessoas, falar que o seu desafio é orar diariamente e jejuar semanalmente. Mas tenha certeza que há um crescimento espiritual para a sua vida, para a minha vida e para a sua, quando nós praticamos a palavra de Deus. E o desafio de hoje, qual é? Leia para mim bem forte, por favor. Haja com justiça. Então nós vamos crescer em justiça, sendo zeloso com boas obras, para exaltar a Jesus. Queridos, nós precisamos crescer e nós somos seres que fomos justificados por Cristo. Eu queria perguntar aqui, quantos já foi justificado por Cristo? E você foi justificado sendo um homem e uma mulher injusto como eu, você foi justificado para agir, para exercer, praticar a justiça. Amar a justiça é amar a vida, preservar a vida, respeitar a vida. A vida é uma dádiva de quem para nós? Estão aí? A vida é uma dádiva de quem para nós? Você está vivo? Amém? Você está vivo? Viva? Aleluia! Se nós estamos vivos, é porque nós recebemos essa dádiva de Deus. E uma vida sem justiça é uma vida de desrespeito, de ódio, de falta de amor. Então, agir com a justiça é amar, é respeitar e é preservar a vida. E a profecia, no próximo slide, tem uma palavra de Miqueias. Antes disso, Jesus chama a sua igreja para responder ao desafio da injustiça generalizada que aflige a sociedade. Miqueias, o profeta, proclamou a exigência de Deus para todos os que buscam amar a Deus de todo o teu coração. E você poderia ler qual que foi a profecia de Miqueias? Por favor, vamos lá. Ele... Então, há um desafio da injustiça generalizada que aflige a sociedade. Eu não tenho dúvida, se eu abrisse espaço aqui, todos nós poderíamos testemunhar, porque não é testemunhar ou testemunhar por algo que foi triste, de um ato de injustiça que você presenciou essa semana, cada um de nós. De repente no seu local de trabalho, algo que falaram que foi injusto, algo na família, ou se você presenciou uma injustiça no trânsito, não importa, há uma injustiça generalizada na sociedade. E ele mostrou a você, ó homem, ó mulher, o que é bom e que o Senhor exige de mim e de você. Pratiquemos a justiça, amemos a fidelidade e andemos em humildade. É a palavra de Deus, é a profecia para o seu e para o meu coração. Amém? Próximo slide. Portanto, somos chamados a praticar a justiça, amar
a misericórdia com o espírito de humildade. Amar as pessoas praticando a justiça é a medida visível do nosso amor invisível, mas real por Deus. Vou ler de novo. Amar as pessoas praticando a justiça com o seu próximo é a medida materializada, visível, do nosso amor invisível, só que ele é real, por Deus. Então, o que ocorre? Nós amamos a Deus. Quantos aqui, de todo o seu coração, ama a Deus? Amém. Eu também amo a Deus. Como é que nós mostramos que amamos a Deus? Quando nós agimos com justiça, por temor e amor a Deus. Como é que nós dizemos que amamos a Deus, que não vemos, e nós odiamos ou desprezamos, porque muitas vezes nós eu não odeio, mas nós desprezamos a pessoa que foi criada por Deus? Queridos, o Senhor está chamando a mim e a você para a prática da justiça. Aqui não tem um mestre, uns popstar, não. Aqui tem cristãos, eu em primeiro lugar, porque eu recebi essa profecia e ela veio no meu coração, e temos aqui pessoas que o Senhor está convocando como um agente de justiça nessa sociedade injusta. Não adianta de forma nenhuma nós simplesmente lamentarmos que é injustiça. Muitas vezes agimos passivamente, é ou não é verdade? É injusto, não está certo, quanta injustiça na política, na sociedade, e aí nós ficamos de forma passiva. Então, amar as pessoas praticando a justiça, é a medida visível. Mostre que nós amamos ao Senhor. Como? Praticamos a justiça, estendendo a mão para quem precisa. É o que o Senhor está convocando. Gostei muito assim do tema, da mensagem. Ainda na semana, né, Edilson? Com o Fernando, nós estávamos na célula comentando sobre isso. Nós precisamos sair da passividade e estender a mão para quem tem sofrido. É isso que o Senhor está convocando. Eu quero dizer para você, aí do seu lado tem um agente de justiça. É você e o seu irmão que está aí do lado, um agente de justiça que o Senhor, Ele conta com você. O Senhor pode contar com você e comigo? Nós precisamos, eu quero dizer, você e eu precisamos crescer em justiça. Se nós queremos ter uma espiritualidade sadia, abençoada, nós precisamos sair dessa passividade e crescer em justiça. Precisamos tornar visível o meu, o seu, o nosso amor por Deus. Jesus, ele disse que teve fome e teve um povo que não deu do que comer. Teve sede, não deu água para beber. E ele falou, quem fizer pelos meus pequeninos. O Senhor está nos chamando a praticar a justiça. E eu quero dizer algo. Eu creio que com uma mensagem assim, uma célula, uma igreja pode se mobilizar para fazer algo coletivo. Mas algo muitas vezes tão simples, tão pequeno no meu e no seu dia a dia que vai fazer a diferença. E eu quero convocar a mim e a você, para que nós prestemos atenção nessa semana, agir com justiça, falando a verdade, se compadecendo em coisas simples. Você vai testemunhar. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai te lembrar que você é um agente de justiça nas pequenas coisas, e você vai fazer a diferença na sociedade onde você andar, porque você é um cristão lavado no sangue de Jesus, purificado, tem a palavra de Deus em você e o Espírito Santo na sua vida levando justiça.
para a sociedade. Nós precisamos mudar o nosso pensamento a esse respeito. E o Espírito Santo está trazendo essa palavra profética de Miqueias para nós. A seguir, 1 Pedro 2, 9. Melhor, né? Conferir na Bíblia. É um texto que começa muito conhecido e que nós gostamos muito, mas nós paramos no verso 10. Precisamos ir para o 11, para o 12, até o 15. 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse povo somos nós, nação eleita. O Senhor fala para mim e para você que nós somos exclusivos dele. Verso 10. Antes vocês nem sequer eram povo, vocês estavam muito ruins, como eu também. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, estamos de passagem aqui. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. Quero dizer, há uma guerra travada contra a tua alma para agir de forma injusta, para agir injustamente. Há uma guerra. Mas eu quero dizer que você é um povo eleito e essa guerra em Cristo Jesus você já venceu. Verso 12, vivam entre os pagãos, vivam no mundo de maneira exemplar. Precisa ser diferente. Mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam. E glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. Para aqui um minuto. Queridos, trabalhando com finanças corporativas, o que eu mais vejo entre empresários é: eu não vou pagar imposto porque eles vão roubar. Eu não vou fazer correto porque eles também não fazem. Só que nós, os cristãos, está escrito aqui, por causa do Senhor, no início do verso 13. Então, quem que nós devemos temer? O Senhor. Por que nós devemos fazer o que é correto? Por causa do Senhor. É um temor de Deus que vai fazer que nós sejamos diferentes. Verso 14. Seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Eu quero dizer o seguinte: muitas vezes nós queremos nos justificar muito diante das pessoas. Justificar, querer provar que nós estamos certos, e isso é uma guerra da nossa alma. Mas a palavra de Deus está dizendo: silencie aquele que você quer provar que você está certo com as suas boas obras, praticando bem. As suas ações responderão àqueles que falarem contra você e contra mim. E por isso que eu estou dizendo que é uma palavra de Deus para o meu coração, porque quantas vezes a gente fica irado, mas a ira do homem não produz justiça de Deus. Quer silenciar aqueles que têm falado contra você e a mim também?
pratique o bem, deixa que as obras por si só irão silenciar a boca daquele que se abre contra você e contra mim. Aleluia. Muito bom esse glória a Deus que me anima, eu vou continuar firme e forte aqui. E se não tivesse, eu ia continuar também. Até acabar. Próximo slide. Boas obras revelam que somos amados por Deus e que as pessoas que ajudamos são preciosas para eles. Fazer boas obras, ajudar, mostra que, olha só, que Deus te amou e te deu misericórdia e tem suprido você, e que as pessoas às quais você ajuda são preciosas para Deus. O Senhor tem dado uma direção clara na sua vida, e às vezes tem pessoa que não está com essa direção clara. Isso quer dizer que você é amado e alvo da misericórdia de Deus, e que essa pessoa que está precisando de você é preciosa para Deus, e ela precisa do que você tem, e você estende as suas mãos. E aqui diz que existe uma dimensão espiritual para essas obras de justiça, de compaixão. O que eu quero dizer? Quando nós praticamos atos de justiça, boas obras, crescemos em boas obras, há uma dimensão espiritual. Quer ver uma coisa? Romanos 12, 20, eu deixei anotado aqui, não precisa abrir a sua Bíblia. Está escrito: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se estiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O Senhor está dizendo que um copo de água que você dá para quem tem sede e um pão para quem tem fome, você amontoa brasas de fogo sobre a sua cabeça. Eu não sei explicar isso, eu só sei que há uma dimensão espiritual grande quando o povo de Deus se levanta ativamente para praticar a justiça, para ser um agente de justiça. Ou seja, no mundo espiritual, como nós dissemos no início, que nós somos agente de justiça no mundo onde a injustiça é generalizada, há brasas de fogo sobre a nossa cabeça, diferenciando que você nasceu de Deus para exercer a justiça, que você foi chamado pelo Senhor, convocado e convocada pelo Senhor. Então há uma dimensão espiritual. A seguir, quando nos deparamos com o amor de Deus por nós e o seu coração pela justiça, esses atos de justiça se tornam uma prioridade. Você pode repetir essa palavrinha mágica e abençoada? Prioridade. Prioridade. Para quem? Para nós. Em que, queridos? No uso do nosso tempo, nas finanças e na energia que o Senhor te deu. Saúde. A consciência desse amor faz com que esses atos deixem de ser somente por obediência, mas se tornam uma profunda expressão do nosso relacionamento com Ele. Sabe o que eu quero dizer? Que Deus é bom e Ele é misericordioso e Ele abençoa. Não é mais uma questão de que, olha, eu vou me esforçar para obedecer. É uma questão que o meu e o seu relacionamento com Deus enche o nosso coração de amor e torna-se uma expressão desse relacionamento. Você expressar Deus. Você já parou para pensar nisso? Você expressa Deus nessa terra quando você ama, pratica a justiça, pratica o amor por aqueles que são necessitados. E quando eu falo necessitados, eu não estou querendo dizer só no sentido que nós ouvimos muito, eu vou levar uma sopa lá. Não, nós
todos somos necessitados de algo por alguém. Você tem algo que eu não tenho e eu preciso que você estenda suas mãos para mim, como eu tenho algo que você não tem, e nós trocamos, e nós agimos suprindo uns aos outros, e como igreja suprimos lá fora aqueles que sequer conhecem. E por falar daqueles que não o conhecem, deixa eu antes ler essa frase junto com você. Vamos juntos, a última que está grifada. Amamos a Deus. Amamos a Deus, ajudando a atender as necessidades das pessoas que Ele ama. É maravilhoso isso. Então, voltando ao que eu ia dizer, por falar daqueles que não conhecem, no próximo slide, somos chamados para tornar conhecida a reputação de Deus entre os não crentes. 1 João 3,17, e alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, abaixo, nossas obras tornam-se um convite ao mundo para que todos se tornem seus filhos amados. Quando os não crentes veem o testemunho de nossas boas obras, isso exalta Jesus. Por quê? Elas demonstram seu poder para transformar o egoísmo do nosso coração à medida que tocamos os outros com transbordamento de amor, que é o fruto de gratidão. Então, é atender o outro? É, também. Mas deixa eu te falar algo. Se na igreja nós nos degladiarmos, se na igreja nós formos indiferentes uns aos outros, as pessoas vão olhar e vão achar, é tudo igual. Então nós somos chamados para tornar conhecida a reputação de Deus entre os não crentes, quando nós praticamos justiça com eles e entre nós. Jesus falou que quando nós somos um, o povo que não é cristão reconheceria que ele é o Filho de Deus. Quando nós somos um. Se nós somos indiferentes, eles vão olhar, e aí o que ocorre? Aí é o que Jesus disse, amados. O que Jesus disse? Se nós fazemos o bem só para aquele que nós amamos, nós tornamos semelhantes aos fariseus, aos hipócritas, porque aí nós só estendemos a mão para aquele que ama. E isso qualquer um faz, é ou não é verdade? Qualquer um faz, não precisa ser cristão para ajudar quem ama. Qualquer pessoa ajuda aquele que ele ama e não ajuda e despreza o outro. A diferença do cristão é amar quem está próximo, quem não está, aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho e abençoar. Então, nós temos uma grande responsabilidade, crescer em justiça, agir com justiça, mostrando para os não crentes a boa reputação que há em Deus, porque um Deus de bondade jorra, flui bondade no nosso coração e isso vai adiante. Segundo lugar, Deus, nossas boas obras, para abrir os corações de não crentes. 1 Pedro 2,12, nós já lemos, mas aqui nós vamos repetir: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Você já imaginou? Deixa eu te falar algo, olha que maravilhoso. Você tem pessoa que é doidinha para ver o seu deslize, que quer falar mal de você, que não vai muito com a tua fachada. Você já imaginou essa mesma pessoa um dia dando glória a Deus pela boa prática que você vai exercer?
pelos atos de justiça, por você fazer a diferença, por um momento que você poderia, com a força do braço, com a carne, falar: agora eu me vingo. Você vai lá e estende a mão, faça a diferença. Essa pessoa um dia vai chegar e vai falar assim: ó, glória a Deus, eu vi o Hernandes praticando uma boa obra. Glória a Deus, eu vi o Diego, foi uma bênção. Glória a Deus, e glorifica a Deus que ela não serviu, porque você foi uma pessoa boa sobre a terra. Isso é maravilhoso. O plano de Deus é silenciar a acusação dos homens contra Jesus e sua igreja, por meio do seu povo, praticando atos de justiça regularmente, com uma atitude de mansidão. 1 Pedro 2,15: pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem as ignorâncias dos insensatos. E em terceiro lugar, nós devemos ser conhecidos pelo que fazemos, em vez de ser conhecidos pelo que não fazemos. Não é suficiente somente evitar o pecado escandaloso, tendo um comportamento moral. Não é suficiente. Olha, antes de continuar, não é suficiente a gente jogar na defesa. Ontem eu fui ao estádio com meu irmão, levar meu filho para ver ali um jogo, um período, e aí eu fiquei, São Paulo tomou um gol logo de cara, Marcelo. Tomou. Eu falei: meu Deus. Meu filho já tinha falado assim: pai, eu fui 2 vezes no estádio. Uma perdeu, uma empatou. Aí eu entro no estádio, sentei, gol do outro time. Aí, só um momento de lazer ali com eles. E aí o time, para ganhar, precisa ir para o ataque, fazer gol. Aqui, só usando essa pequena ilustração, muitos de nós ficamos da defensiva. Olha, eu não posso praticar o mal, porque se eu praticar o mal, o não cristão vai ver, eu vou dar mau exemplo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, pecou. Ou seja, não é só se defender para não errar, é partir para o ataque e fazer boas obras para glorificar a Deus, é ir adiante. Sabe que isso revela que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso quer dizer o quê? Não é que as portas da igreja vai aguentar burdoada, se eu posso dizer assim, dá licença para dizer assim, burdoada do diabo, e a gente vai resistir. Não, é o contrário, nós atacaremos. Nós vamos adiante. Ao invés de se defender, falar: eu não posso errar porque eu vou dar um mau testemunho, falar: não, eu vou fazer o bem para esse povo glorificar a Deus. Glória a Deus. É quando nos envolvemos, em negrito, ativamente em obras de justiça, que os não crentes ouvem a nossa mensagem e reconhecem que Deus não está distante e indiferente, mas comprometido com o mundo e ativo na vida das pessoas. Deixa eu dizer algo aqui. Tem muita pessoa que fala: Deus não está nem aí para nada. Sabe o que vai fazer a diferença? Quando eu e você, representantes de Deus, irmos lá e ver que Deus ama a vida dela. Que Deus sim está interessado na vida dela. Eu li no início uma nota da Bíblia Russell Shedd, dirigida por Russell Shedd, que fala que o tempo de Miqueias fala: uma coisa, ó homem, é praticar a justiça, amar a fidelidade e andar em humildade. Lá fala que o tempo deles, as pessoas só pensavam em negócios. E aí as pessoas entravam nessa direção de só pensar em ganhar, em ter, e
as pessoas que não tinham essa aptidão para os negócios ficavam desprezadas. E muitas vezes eles cobravam juros exorbitantes, e até aquelas terras que eles haviam ganhado, eles tinham que entregar para os seus próprios irmãos do povo de Israel como a hipoteca. Olha, eu pego a juros de você, se eu não conseguir pagar, eu dou minha terra. E aí eles negligenciavam. É o que Jesus falou: olha, vocês dão o dízimo do cominho, do entro, vocês dão o dízimo da hortelã, vocês dão o dízimo de tudo, mas esqueceram o que é principal. Esqueceram a misericórdia, a justiça, esqueceram o amor. Ou seja, nós vivemos num mundo onde as pessoas são números, somente números. Nós somos números onde estudamos, somos números onde trabalhamos, e de repente chega alguém, representante de Deus, fala: eu tenho uma palavra de Deus para você, eu quero me envolver, o Senhor se interessa pela sua causa. Deixa eu te perguntar algo: o Senhor se interessou pela sua causa e pela sua vida? O Senhor se interessou por você? E eu quero dizer, Ele se interessou por você através de alguém, foi ou não foi? E agora Ele se interessa por alguém através de você. E você é um agente de justiça. No próximo slide, 2 perguntas vitais. Como tem sido a nossa vida quando se trata de agir com justiça? Temos vivido de forma constante e intencional, seja destinando um valor de oferta missionária, olha que atos de justiça, ou atendendo as pessoas que no dia a dia mostram necessidades. Temos pensado nisso como uma prioridade, como uma demonstração natural do nosso amor a Deus, ou é mais um peso para sermos considerados bons diante de Deus? O Senhor falou assim: olha, se a nossa justiça não exceder, você pode repetir comigo? Não exceder a dos fariseus, dos publicanos, de forma nenhuma entraremos no reino dos céus. Sabe por quê? Quando ele disse isso, foi em Mateus capítulo 5, ele disse num contexto em que os fariseus jejuavam, davam esmolas para se aparecer, para demonstrar ser bons. E se a nossa justiça não exceder isso, ou seja, eu não vou fazer porque eu tive uma palavra, eu preciso obedecer, é algo penoso, um peso para mim, eu vou fazer para ver se melhora a minha moral, melhora com a igreja, melhora com Deus. Não, não é. É porque o amor de Deus está na minha vida. Eu sou alvo do amor de Deus. É porque Ele, o Espírito Santo, está na minha vida. Por isso que é importante, numa série de crescimento, a gente agir com justiça. Para a nossa justiça exceder a dos fariseus. Eu não vou fazer para ver, eu vou fazer somente Deus vai ver. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu vou fazer porque eu amo a Deus. Eu vou fazer porque o amor de Deus está transbordando no meu coração. Eu vou fazer porque eu tenho um relacionamento com aquele que ama. E aí nós vamos ser um povo relevante na sociedade. Eu quero ser um homem relevante. E essa palavra é para o meu coração. Mas eu estou aqui compartilhando com você esse desafio, porque o Senhor tem te abençoado para você ser relevante. E você não pense assim: mas eu sou tão necessitado. Você está aqui, o Senhor te ama, o Senhor tem mudado a sua vida, a sua história, para você ser relevante. Mas eu tenho tão pouco a oferecer. Não diga isso, você tem o Espírito Santo na sua vida. E tudo aquilo que Ele dirigir para você agir com justiça, o poder vem dEle, a sabedoria vem dEle, o recurso vem dEle. O que nós precisamos é dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui.
O que muitas vezes falta é nós nos disponibilizarmos. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade muito egoísta. E isso, a cultura pega, mas a palavra vem para mudar isso na nossa vida. Porque muitas vezes a gente olha para uma palavra como essa e nós nos colocamos na posição daquele necessitado de ser atendido. E isso é meia verdade, porque eu sou necessitado, você é, mas nós temos muito mais para dar. E não pare e pense para os recursos que você tem agora. Não é essa a questão. A questão é nós sermos cheios de Deus. Sermos cheios de Deus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu não quero ficar de fora. E você? Ainda bem. Também não, né? Se nós ouvirmos o que o Senhor tem falado hoje, Miqueias 6:8, guardarmos no nosso coração, nós não ficaremos de fora. Porque a nossa justiça irá ultrapassar dos fariseus, que fazia simplesmente por obrigação, que fazia simplesmente para se tornar melhor. Quero dizer, você não precisa se tornar melhor para Deus. Deus já te ama do jeito que você é. Deus ama você. Você é alvo deste amor. Precisa fazer para atrair a bondade de Deus. A bondade já veio, é invertida a coisa. Para finalizarmos e nós orarmos, Lucas 18, 7, 8. Caso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Qual que é o primeiro desafio? Oração diária. Então Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Continuará fazendo-os esperar. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Continua clamando e Ele lhes fará justiça. Último texto. Jesus ensinou que atos de justiça serão mais eficazes quando estiverem enraizados na oração de dia e de noite. Nunca devemos substituir a oração por atos de justiça, nem substituir atos de justiça pela oração. Ambos são muito importantes no reino de Deus. Da perspectiva do céu, são dois lados da mesma moeda e devem andar de mãos dadas. As orações por justiça devem ser seguidas por atos de justiça. Você pode ler esse finalzinho? As orações devem... É importante nós observarmos que Deus nunca falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou ame o teu próximo. Parece tão fora o que eu estou dizendo, mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes inconscientemente a gente age assim. A gente pensa assim: olha, eu não tenho tido relacionamento com Deus, mas eu vou praticar justiça, quem sabe Deus me aceita. Ou às vezes a gente pensa assim: eu tenho orado tanto, então não preciso, já estou bem com Deus, e esquece de fazer atos de justiça. Não parece incoerente o que eu estou dizendo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou o teu próximo. Então, embora nós sabemos que a palavra não diz e o teu próximo como a ti mesmo, embora nós sabemos disso, muitas vezes agimos dessa forma. Estou orando, estou buscando a Deus, e as pessoas passam desapercebidas. E aí a gente lembra do sacerdote que passou de largo com aquele homem caído, do levita que viu aquele homem caído e passou de largo.
Pessoas que oravam, pessoas que estavam no templo, pessoas que adoravam a Deus, até vir o bom samaritano e pegar. Por que o Senhor diz para mim e para você que a nossa justiça precisa exceder a dos publicanos? Porque muitas vezes era substituída o relacionamento com Deus por conta de, eu estou fazendo já as boas obras, o Senhor vai me aceitar, esquece do relacionamento. Ou às vezes vai para o relacionamento e passa de largo por quem está sofrendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E a nossa vida cristã não seja uma mera formalidade. Religião formal. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Mude o nosso pensamento. E a gente tenha clamor a Deus por justiça na nossa vida. E os atos de justiça, eles são consequência de uma oração dia e noite por justiça na nossa vida. Você espera um mundo mais justo? Posso dizer algo? A resposta é você mesmo, sou eu. A resposta que tantos homens queriam por justiça nessa terra veio, era Jesus, promessa. Jesus veio, praticou toda a justiça, deu toda a cartilha, deu o que era para fazer, deu o que não era para fazer. E aí ele falou: agora eu envio você, eu envio você. Viu, Mosair, eu envio você, eu envio o Joe, eu envio o Vanderlei, a Vanessa, eu envio você, eu envio a mim. Ele me enviou. Querido, será que nós vamos ficar na formalidade dos fariseus, com uma religião morta? Será que nós vamos nos levantar? Será que nós vamos nos deixar abater pelo que nós temos visto e ficar de uma forma passiva, só nos defendendo para ver se a gente tem uma vida moral mais ou menos para as pessoas? Ou será que nós vamos ser uma igreja relevante, fazendo aquilo que Jesus nos chamou para fazer? Um clamor do coração de Deus por uma igreja relevante, a mim e você, para nós nos levantarmos e derramarmos amor, boas obras, justiça. Eu não estou aqui falando para você como alguém querendo ensinar, eu estou falando com você com o coração contrito, sabendo que eu preciso fazer mais. E eu quero dizer que sozinho nós não vamos conseguir. Pastor Valmir, os líderes dessa igreja não conseguem. Cada um de nós temos um papel. A igreja do sacerdote que passou de largo, e a igreja daquele levita, e a igreja de duas pessoas. E a igreja de Jesus é uma igreja de todos, é uma igreja de todos, todos importantes, todos têm o seu papel, todos têm o Espírito Santo, todos podem ter uma boa palavra, tem um recurso, tem energia, tem o clamor. Quero dizer, a minha oração e a tua não tem diferença alguma. A tua oração com o coração quebrantado, contrito, por justiça, no seu contexto de vida, tem todo o poder, querido, e o seu ato de justiça também. Terceiro desafio para o meu e o teu coração: se nós queremos crescer, nós precisamos agir com justiça. Queria que você se colocasse de pé para nós orarmos a respeito disso, para nós clamarmos a Deus por justiça. Parece até uma pergunta óbvia, mas eu quero perguntar algo.
Você tem visto o seu contexto de vida, não importa qual seja ele. Só assim, eu tenho visto injustiça, pastor. Eu queria clamar por justiça. Você tem visto justiça? Seu contexto profissional, contexto familiar. Tem visto? Clame por justiça agora. Nós vamos clamar junto. Feche seus olhos. Pai, nós temos visto injustiça. Pessoas injustiçadas. Às vezes são os meus irmãos que aqui estão. Às vezes são aqueles que amamos, são aqueles que estão próximos. Aqueles que muitas vezes nem temos tanta afinidade. Mas nós queremos clamar. Senhor, faz justiça e nos atende depressa. É a tua palavra. Acaso o Senhor não responderá àquele que clama por justiça? Senhor, vem com justiça na vida profissional, vem com justiça, vem operar, vem realizar, Senhor, nas nossas vidas, algo que é correto. Senhor, para isso tira o engano, para isso, Senhor, tira a mentira, tira a hipocrisia, na vida dos outros e nossa também, que não haja hipocrisia. Nossa justiça precisa exceder a dos publicanos, dos fariseus. Ah, meu Deus, eu oro para que o Senhor venha socorrer, que o Senhor venha operar. Aquela mulher foi clamando a Ti, clamando a Ti, clamando, Senhor, e o Senhor fez justiça a ela. Nós somos a Tua igreja que clamamos por justiça. Senhor, eu não conheço o contexto de cada irmão aqui, mas aqueles que têm uma causa na justiça, aqueles que estão esperando por uma resposta. Pai, tem pessoas que recebem um cargo novo e recebem a promessa de depois serem recompensadas, Senhor, com uma promoção, com uma remuneração. Eu quero clamar a Ti, traz justiça, opera, traz milagres, opera isso, Senhor. E só nós estamos na condição, Senhor, de dar a resposta. Faça também justiça, muda a nossa vida, para que possamos operar com justiça, Senhor. Opera, Pai, traga respostas, faça milagres em nossas vidas. Pai, eu quero Te pedir que o Senhor traga sobre nós um senso de urgência da nossa justiça exceder a dos fariseus. Senhor, o Senhor trouxe essa profecia para o meu coração e o coração da Tua igreja. Ó homem, ó mulher, o que o Senhor te faz conhecer não é que você ande em injustiça, é injustiça, pratique a justiça. Senhor, usa-nos como um canal, um agente de justiça sobre essa terra, sobre a zona norte de São Paulo, ali no nosso trabalho, para que nós levemos a verdade, para que nós, Senhor, possamos deixar o egoísmo, tira o egocentrismo e egoísmo da nossa vida, para que nós possamos, Senhor, agir como o Senhor agiria. Se fosse Jesus no nosso lugar, aonde trabalhamos, aonde vivemos, como é que Ele agiria? Diante daquilo que nós vemos, diante daquilo, se fosse Jesus aqui, como é que Ele agiria? Diante da necessidade do próximo? Será que Ele se omitiria? Se calaria? Certamente que não. E eu quero dizer que Jesus vive em você. Jesus vive em você. Jesus vive em você. E Ele te dá força, Ele te dá poder para viver essa profecia. Mais de Ti, Senhor, e menos de nós. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti e menos de nós mesmos. Porque o Senhor é a própria justiça. O Senhor é aquele que fez mais boas obras. Aleluia, aleluia, aleluia,
Você pode declarar algo para nós concluirmos. Diga: ó Deus e Pai, eu sei que há um clamor no teu coração, em Miqueias 6:8, por homens e mulheres que pratiquem a justiça, que façam a diferença neste mundo injusto. E eu quero dizer sim, como resposta desse clamor. Eu te digo sim, e coloco diante do Senhor toda a minha energia, todo o meu tempo, todos os meus recursos, que eu seja um agente de justiça, de boas obras, e nenhuma religião morta venha impedir aquilo que o Senhor me chamou para ser e fazer. Eu entrego totalmente a minha vida em tuas mãos. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém. A palavra foi liberada. Nós continuaremos crescendo, amigos. Amados irmãos, amigos, continuaremos crescendo, Ale. Continuaremos crescendo. O Senhor nos chamou na primeira semana para orar diariamente. Segunda semana o Senhor nos chamou para jejuar semanalmente. Pelo menos uma vez por semana, ouvimos na semana passada. O Senhor está nos chamando agora para fazer a diferença com obras boas e com justiça. E eu quero enfatizar pequenas atitudes amanhã, hoje, com os seus irmãos. O Espírito Santo vai te lembrar e você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. E lembre que quando você, até com aqueles que menos espera de você, e você levar um copo d'água, você estender a mão, há brasas de fogo sobre a sua cabeça. É o Senhor trazendo a aprovação, mostrando que você é diferente para a glória dele. Amém? Aleluia. Pode se assentar por um instante.